No conjunto são só 4 palavras, mas que são, se olhadas corretamente, encadeadas no mundo normal. Mas e se existisse um novo normal, como eles gostam de dizer, onde esse encadeamento fosse sequestrado e desonrado em nome de uma nova verdade e de um novo mundo onde você não tem controle das regras, ao mesmo tempo em que você tem que respeitá-las silenciosamente? É sobre isso que a gente vai falar em 3, 2, 1. SDV Flash. Não precisa ser muito criativo para imaginar que qualquer apenado por um crime no mundo precisa passar por um processo. E aqui eu não estou falando de um processo legal, mas de um processo que envolve ações para que ele chegue a esse ponto. Em primeiro lugar, ele precisa ter feito alguma coisa. Essas aspas, coisas, são definidas de acordo com a nossa cultura, e a nossa cultura está intrinsecamente ligada à forma com que nos comunicamos, que é a língua, a palavra. É fundamental para definir o que é uma coisa ou não é a palavra. Portanto, na hipótese de que vá se definir que alguém cometeu algum crime na nossa sociedade, nós precisamos ter muito claro 2 coisas, pelo menos. Qual a definição de crime e qual a definição do ato que a pessoa, vamos dizer, cometeu. No mundo atual, a palavra crime tem sido dissecada, desmembrada e tirada de contexto propositadamente faz muito tempo. Vamos pensar no 6 de janeiro. Naquela data, uma multidão invadiu o Capitólio logo depois de um comício do Trump, em tese para cometer um golpe e proibir o colégio eleitoral de determinar a sua votação como presidente ou não americano. Em função dessas ações, aspas, criminosas, centenas de pessoas foram presas e outras estão sendo processadas pelo governo, quer dizer, pela Justiça Federal Americana, o que lá hoje em muitos casos quer dizer a mesma coisa. Quais verdades nós temos aqui então? Centenas de pessoas entraram no Capitólio? Verdade. Centenas de pessoas invadiram o Capitólio? Não obrigatoriamente. Pare e pense. Qual que é a definição de invasão? Invasão é um ato de entrar em um lugar à força. É verdade sim que algumas das entradas no Capitólio foram violentas, mas também é verdade que uma parte dessas entradas, os seguranças do local simplesmente abriram as portas e uma multidão nada violenta passou para a parte de dentro da construção e praticamente fez uma tour, inclusive em muitos casos acompanhados pelos seguranças. Portanto, dizer que o 6 de janeiro é a invasão do Capitólio já é uma generalização grosseira de tudo o que aconteceu lá. Mas é uma generalização confortável para algumas pessoas porque ela pode colocar todos os aspas, culpados e vítimas desse momento sob um único foco. Aí fica difícil você contestar. Vamos lá, quer ver? Pensa como você definiria o episódio 6 de janeiro. Vamos lá. O 6 de janeiro foi o dia da invasão do Capitólio por centenas de militantes pró-Trump. Certo? Não. Como assim não? Não. É estranho, né? A gente está tão acostumado com essa definição que para nós mesmos é um estranhamento dizer não. Uma verdade que nos assombra, vamos chamar assim, há quase 4 anos e que fez muitos políticos e comentaristas, inclusive da direita, darem uma maneirada no discurso, mas não é verdade. Alguns jornalistas corretamente declaram: aqueles que praticaram atos contra o patrimônio devem ser responsabilizados. É isso aí. Aqueles que forçaram as entradas têm que ser responsabilizados. Isso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos ver. Segundo a narrativa oficial, o Trump incentivou a entrada dessas pessoas para dar um golpe contra a votação no colégio eleitoral, certo? Quando o Trump fazia seu discurso para milhares de pessoas, outras milhares de pessoas já estavam ao redor do Capitólio lá se acumulando. O que quer dizer que a mensagem que o Trump passava para os seus ouvintes, fosse eles quem fossem, tá? Sem juízo aqui, não era acessível aos que estavam ao redor do Capitólio. Ou seja, como o Trump poderia dar ordens para uma multidão que sequer estava ouvindo ele? Portanto, o aspas golpe que Trump tentou dar contava com 5 grupos, vamos dizer assim. Ele, Trump, o público que ouvia lá na elipse, onde ele estava dando o discurso dele, próximo à Casa Branca. Outro, o público ao redor do Capitólio, que não entrou no Capitólio. Outro, o grupo que entrou no Capitólio na marra. E o grupo que entrou no Capitólio fazendo excursão, entre aspas aqui, tá?
Então vamos lá. O Trump foi responsabilizado pela invasão ao Capitólio, que é considerado uma tentativa de golpe contra o resultado do colégio eleitoral. Então quais as verdades aqui? Vamos lá. O Trump em nenhum momento deu uma ordem de invasão. Aliás, o Trump gravou uma mensagem pedindo para as pessoas irem para casa, que a imprensa, curiosamente, preferiu dar pouco impulso na divulgação. E que crimes aconteceram aqui? Crimes que crimes? Discursar sem incentivar a violência é crime? Fazer parte de um grupo de ouvintes é crime? Protestar ao redor do Capitólio é crime? Entrar no Capitólio quase que convidado é crime? Aí pode-se discutir. Quebrar patrimônio, invadir um prédio público é crime? Sim, definitivamente. Mas eis que a imprensa coloca tudo sob o mesmo contexto para essa definição de crime. Questionar as eleições, reunir-se para protestar, quebrar janelas, é tudo uma coisa só. As verdades aqui foram, então, redefinidas e centenas de pessoas estão pagando por isso até hoje, sendo que 2 delas já tiraram suas próprias vidas. Bom, então nós já vimos que a verdade prescinde de definições corretas, exatas, o que significa que as leis também precisam delas, pois precisamos saber o que são determinadas ações para saber se elas existem, ao mesmo tempo que as definições são necessárias para a criação de penas, né? Então, se eu vou inventar uma pena para alguma coisa, eu preciso dizer o que é. O que é prisão, o que são serviços comunitários e como é que se define o período de punição. Tudo é código e tudo depende das palavras muito claras para que se coloque tudo num contexto lógico. Vamos lá, eu saio do 6 de janeiro e agora vou para o caso lá do Kyle Rittenhouse, lembra? Ele atirou em 3 pessoas, matou 2 nos distúrbios de Kenosha, durante o chamado Verão do Amor do Black Lives Matter e da Antifa, né? Só lembrando, Kyle Rittenhouse era um jovem fazendo a guarda de um estabelecimento num dos dias lá de distúrbios na cidade de Kenosha. A coisa evoluiu para ele ser perseguido por uma turba, ainda que ele estivesse armado. E eles não acreditaram que ele atiraria para se defender. E erraram, tá? O Kyle foi preso e foi levado a julgamento por assassinato e posteriormente liberado de todas as acusações. Entre o Kyle Rittenhouse estar lá como voluntário, primeiro limpando as pichações que os porcos tinham feito lá na cidade, e estar livre de volta às ruas depois do seu processo, ele experimentou a lei do estado de Wisconsin. E esta lei o colocou de volta à sua vida, agora relativamente normal, porque ficou claro que ele agiu em legítima defesa. Portanto, o que se discutiu no período foi o que é legítima defesa e se o caso do Kyle se enquadra nisso. E a resposta foi sim. Agora imagine o seguinte, que as instâncias legais por um momento decidam que, sei lá, legítima defesa só pode ser feita com os próprios punhos, não com armas. Então que o Kyle deveria ter socado um homem que o perseguia com uma arma em punho e que talvez também devesse ter saído na porrada com toda uma multidão animalesca que estava perseguindo ele, como naqueles filmes de zumbi, tá? E nesse caso o Kyle estaria preso porque ele reagiu com arma e só poderia reagir com os punhos, tá? Ficaria preso provavelmente o resto da vida dele. Como a história do Kyle foi vendida para nós pela imprensa. Kyle era um sujeito de extrema direita e que tinha uma arma. Nossa, perigão, né? Que ele cruzou a fronteira do estado com a sua arma na mão, tá? Em punho não, que seja guardado, para confrontar inocentes em um outro estado, militantes lá do Black Lives Matter e Antifa, que estavam destruindo a cidade vizinha, o que é mentira. E que o Kyle atirou nas pessoas porque era racista. Pera, dentro de qualquer critério básico de definição, tudo o que foi falado foi um conjunto de distorções das definições das palavras. Kyle não era extrema-direita, provavelmente ele nem sabe o que é isso. Na noite do ocorrido lá em Kenosha, o Kyle cruzou sim a fronteira entre estados, mas a sua arma não. Reparou? O Kyle estava armado, o Kyle cruzou a fronteira, logo Kyle cruzou a fronteira armado. E isso seria um crime federal, prendam esse desgraçado. É isso que foi vendido, mesmo quando se provou que era mentira. A arma já estava no outro estado, ele não cruzou os estados com uma arma na mão. Há que se ficar claro o significado das coisas para que as leis sejam cumpridas, seja pelo crime federal, que ele nunca cometeu, seja
pela definição de legítima defesa, que foi, ou seja, pelo eventual crime relacionado ao racismo, que nunca existiu. E agora eu prometo que eu estou chegando lá, tá? Quero ficar no exemplo do Kyle Rittenhouse mesmo, aqui para a gente falar ainda sobre penas, e que meu objetivo, como eu disse, não é uma discussão legal, mas moral. Quais são as penas para quem defendia a ideia de que Kyle Rittenhouse era inocente publicamente? Se você fosse a público e falasse, não, Kyle Rittenhouse é inocente. Quais eram as penas para essas pessoas? Ora, você só pode ser um cara de extrema-direita supremacista branco, evidentemente, né? E se você for negro e sair em defesa do Kyle Rittenhouse, bom, nesse caso você seria um Uncle Tom, ou como aqui a esquerda brasileira gosta de falar, um capitão do mato. Um negro sem alma, que está na terra apenas para defender supremacia branca, né? O apenamento social é muito mais complexo que o criminal. E aqui eu não estou minorando as dificuldades das pessoas que estão sendo apenadas pelos aspas, crimes de 6 de janeiro, tá? Injustamente. De forma alguma. Eu imagino o terror que a vida dessas pessoas passou a ser. O que eu quero dizer é que o apenamento social é muito mais complexo, porque ele, no fundo, é o objetivo de tudo isso que está sendo feito hoje em dia. Tornar toda a sociedade um conjunto de Kyle Rittenhouses que praticam crimes federais, assassinam pessoas a sangue frio por racismo, por exemplo. Criminosos por semelhança. É isso aí. Defender Kyle Rittenhouse, para alguns, faz a pessoa cúmplice de um crime racial até os dias de hoje. Não importa se as provas apresentadas, resultados de julgamento, mostrem que isso não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver. O apenamento social é o que inclusive fez o saindo da bolha existir, tá? A nossa empresa perdeu negócios porque em algum momento eu e meu sócio, inocentemente, fomos ao Facebook fazer algum comentário político para os nossos amigos. E aí qual foi a reação? Cortem o dinheiro deles, faça com que eles fechem as portas e que demitam funcionários, tá? Que dependiam desses empregos. Não importa, azar deles. Estrague a vida deles porque eles pensam diferente de mim. E aí tá a pena. Fale o que você pensa e você vai ser cancelado. A grande pena social do momento é o cancelamento. Serve para o seu Saindo da Bolha, para J.K. Rowling, para Augusto Nunes, para o preparador físico da seleção de basquete. Uma versão coletiva, tá? Digital e coletiva da Rainha de Copas, da famosa Rainha de Copas que falava cortem-lhe a cabeça. Lembra disso? Pois é. Com a ressalva de que, nos tempos da minha infância, quando a gente lia essa história, a Rainha de Copas era um personagem criado que tinha a função de mostrar às crianças como não se deveria agir, que não se deve ser tirânico e que julgar a partir dos seus próprios valores sem analisar o contexto da situação é sinal de fraqueza mental. Isso, senhores, já era para uma grande massa de bovinos ideológicos. Cortem-lhe a cabeça é regra, justiça é luxo. Então, teoricamente, resta-nos a última palavra, que é o objetivo de tudo, que é a submissão. Se os seus saindo das bolhas em Mr. Way calarem a boca e não falarem mais nada de política nos perfis do Facebook, que inicialmente fizemos, depois mudamos de ideia, até que a gente cansou. Se Augusto Nunes não pode mais falar 5 palavras, se o preparador físico da seleção de basquete não pode sequer comentar sua posição contra o aborto, resta calar a boca ou, pior ainda, tentar pedir desculpas para tentar reocupar o espaço social que se tinha antes. A submissão é o objetivo de tudo. Pedir desculpas, gente, é o ápice da conquista dos caras. Até porque após o pedido de desculpas vai surgir em algum momento uma última foto com botina sobre o pescoço de quem pediu desculpas deitado no chão. É como aquelas fotos que as pessoas tiram quando vão para aquelas expedições de caça, safari, essas coisas. O triunfo da força sobre a natureza. Só que o caçador nunca para na última foto. Triunfar sobre o coelho faz dele desejar, o porco do mato. Depois a hiena. Depois o leão. E até o elefante. O sentimento de poder para quem não tem controle de si mesmo é inebriante. E é interessante notar que não é um poder que a pessoa tem de fato, mas é um poder concedido. Se amanhã as regras sociais mudarem e uma elite estabelecer novas regras para o jogo, elas podem
querer mudar tudo isso que está hoje, não duvide, os caçadores de hoje vão ser caçados. Um chicote muda de mão, como o pessoal fala, né? E olha, também não tem nada bonito nisso, tá? Não vejo nenhuma graça um dia querer ter a possibilidade de ter o chicote na mão. Porque, comemos, desejo de vingança não significa ordem. O que resta, então, a partir desse encadeamento, que é verdades, leis, penas e submissão, quando as verdades não são mais verdades, quando as leis não representam mais as regras que a gente supunha, quando as penas são aplicadas a partir de critérios pessoais, corte a cabeça, né? Em uma sociedade como a nossa hoje, o que nos resta é a não submissão. A não submissão é o último elo antes da barbárie. Não pedir desculpas se não errou. Não fazer disclaimer antes de falar as coisas. Olha, eu não tenho nada contra os imigrantes e seus direitos, mas é óbvio que você não tem nada contra indivíduos que agem de acordo com a lei. É óbvio. Então não peça desculpas prévias, os famosos disclaimers. Não aceite definições distorcidas. Pare o assunto na hora. Não argumente sobre o que não existe. Mansplaining não existe. Não existe. Não justifique o fato de que, por ser homem, sua perna ficou um pouco mais aberta quando você senta, simplesmente porque, aperta, né? Não aceite que coloquem palavras na sua boca. Pare o assunto na hora. É simples assim. Eu jamais disse isso. Prove o que você está falando. Não aceite que julguem você sem te conhecer. É simples. Você não me conhece. Feche a boca antes de me julgar. Não aceite ser colocado dentro de um grupo como se todo o seu comportamento fosse resumo de um comportamento de manada. Não aceite que as coisas vão ser sempre assim, porque elas não precisam ser. Mas para isso, a submissão não pode ser aceita. É condição. E aí, certeza nossa, ainda que leve algum tempo, como a gente sempre diz aqui, uma pedra por vez. Vai dar sim para reconstruir o mundo que tínhamos até pouco tempo atrás. Que se era longe da perfeição, ao menos a gente sabia como navegar nele, sem ficar preocupado aí constantemente se ia pisar em alguma mina espalhada pelo caminho por pessoas que não têm mínimos valores morais. Tá? Bom, é isso aí. Não vou ficar também sem o nosso jabá, mencionando duas coisas. A primeira é que não esqueçam, por favor, do nosso bom e velho Pix. 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. E nesse caso específico desse episódio, com relação a essa temática, eu vou indicar o nosso e-book, Manual do Guerrilheiro Anti-Woke, que está lá na nossa lojinha, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, Flash SDB acabou, fique em paz. Saindo da Bolha.